Olá, boa tarde a todos. Nosso querido auditório do cliquearaçoiaba.com.br, capeladoalto.com.br e cliquesorocaba.com.br. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela audiência de vocês. Eu venho através deste vídeo socializar com vocês algo que vem me preocupando bastante. O nosso ilustríssimo presidente mundial, o senhor Donald Trump, recentemente enviou um assessor para ter com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sabiamente, a justiça não permitiu esse encontro, porque afinal, o que teria o presidente dos Estados Unidos a tratar com um ex-presidente atualmente cumprindo prisão por diversos crimes aí contra o Brasil, contra pessoas. Então é algo no mínimo muito suspeito. Dadas aí as manobras recentes aí do Trump à frente de outras nações, como por exemplo a Venezuela, enfim, tá todo mundo acompanhando aí nos noticiários o que esse homem tem feito. Então penso eu o seguinte: ele já começa a querer criar aí uma instabilidade aqui no país, com o óbvio intuito de nos invadir. Então, como ele não conseguiu, ele tentou lá com as tarifas, esperando que a gente fosse responder à altura, e aí ele conseguia aí a sua desculpa perfeita para começar aí um confronto com o Brasil. Como ele não foi exitoso nesse plano maligno, ele agora usa como pretexto as organizações criminosas, querendo atribuir o título de terrorismo. E o que não é verdade. São organizações criminosas, não são organizações terroristas. E qual a diferença disso na prática? O terrorismo, ele tem motivação ideológica. Como, por exemplo, um cara que se propõe a explodir um caminhão cheio de gasolina num aeroporto numa véspera de Natal, a fim de desestabilizar um governo democraticamente eleito. Então esse é um ato terrorista. O cara não se propôs a fazer isso por dinheiro, é por ideologia, por acreditar que ele está defendendo uma causa, no ponto de vista do doente, é uma causa nobre. Como, por exemplo, esses caras de turbante que se explodem lá no Oriente Médio, com a promessa de que vão para o paraíso, onde lhes aguarda 1000 virgens. Veja que absurdo. O cara, ele tem uma conotação sexual, né? Um fetiche de escravizar 1000 jovens num suposto paraíso. Paraíso para quem, né? E a vida das jovens. Então, de paraíso isso não tem nada, tem mais característica de inferno. Então são coisas muito equivocadas, assim, são ideologias muito equivocadas. Então isso é um perigo. O terrorismo, ele oferece um perigo mundial, ele não se restringe a um país ou uma cidade. Já a organização criminosa, ela tem por objetivo angariar fundos. Ela concentra certo poder, mas para garantir a proteção de seus fundos e para proteger aí o bom andamento de seus negócios. Então ele tem uma característica de máfia. Não que seja bom ou ruim, um é bom, o outro é ruim, um é pior, o outro é melhor. Não é nada disso. São duas organizações terríveis. Mas não se compara terrorismo com organização criminosa, porque a motivação é diferente. Então o combate também é diferente. Então o governo, ele vem fazendo o quê? Combatendo o que alimenta aí o crime organizado, que são as suas fontes de renda. Então quando o governo, ele realiza grandes apreensões, um trabalho de inteligência, impede a distribuição aí de tóxicos, né? Materiais ilícitos, frustra ações criminosas como roubos a banco, domínio de cidades, entre outros, são meios que essas organizações têm de arrecadar fundos. Então, o que motiva aí as facções criminosas do Brasil é dinheiro.
são fundos financeiros, dinheiro. Já um terrorismo, eu estou sendo super redundante, porque é muito importante vocês entenderem isso. Todos devemos entender o seguinte, que a organização criminosa nada tem a ver com a organização terrorista. Então o Donald Trump ele está tentando classificar para ter um pretexto para invadir o Brasil, para se apossar aí das nossas terras raras, da nossa Amazônia, instalar bases do exército aqui, enfim, para a gente voltar a ser colônia. E tem alguns umpalumpas, alguns infelizes aí, paspalhos, que apoiam esse tipo de atitude. Então isso não é só antipatriótico, isso é anti... eu não tenho um nome para como classificar isso aí. É uma pessoa acéfala, que não tem um mínimo de raciocínio, não tem um mínimo de bom senso. É como você apoiar uma invasão à sua casa. É como apoiar, como o Alexandre de Moraes, pessoa inteligentíssima, usou como exemplo. É como você ter a invasão da sua casa. Imagina uma pessoa invadir a sua casa, tirar de você o domínio, o controle da sua casa, e o domínio, o controle da sua casa passar a ser aí a vontade de terceiros, de pessoas estranhas, pessoas que você não conhece. Então é isso que se pretende no Brasil. O Trump pretende isso, obviamente. Então por que ele mandou um assessor falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ô Jair, se a gente te tomar o país e te tirar da prisão e te colocar no governo novamente, você vai atender os interesses dos Estados Unidos? A gente quer terra rara, a gente quer a Amazônia, que você já nos convidou para explorar a Amazônia sem ninguém pedir naquela reunião, né? Aquele vídeo patético, ele se humilhando, um Milley na vida, enfim. Obviamente que seriam essas as tratativas do assessor de Trump com o ex-presidente. Não tem outra motivação. É para saber como ele tá? Para saber se mandaram o jumbo para ele? Para mandar alguns biscoitinhos? É óbvio que não. O Trump ele tá se lixando pros outros países. Ele já deixou muito claro isso. A invasão da Venezuela foi uma evidência. A questão da Venezuela foi uma evidência de que os interesses dele é Estados Unidos. Como disse Lula, Estados Unidos pensa em primeiro lugar nos Estados Unidos, em segundo lugar nos Estados Unidos, e em terceiro lugar nos Estados Unidos. Então ele invadiu a Venezuela, tirou o presidente do poder, que é um péssimo líder, isso aí não há dúvidas, tanto que ninguém nem se comenta como é que ele está na prisão e como é que está a vida dele, ninguém está interessado nisso. A questão não é se o cara é bom ou não, é ele interferir nos assuntos internos de um país, por melhor que seja o resultado. Ele não pode fazer isso. E o que ele fez? Ele colocou alguém do seu interesse lá no poder, que topou defender todos os interesses dos Estados Unidos. Então agora o petróleo voltou a pertencer aos Estados Unidos, todas as riquezas da Venezuela passaram a pertencer aos Estados Unidos de forma indireta, e a população está da mesma forma que estava, se não pior, numa instabilidade ainda pior, sem o líder aí que estava no poder. Então ele quer fazer a mesma coisa com o Brasil. Então o pessoal está comemorando, achando que ele vai de repente invadir o país e tirar o Lula, e que vai ser uma maravilha e tá tudo certo agora. Não, gente. Ele quer transformar a gente numa colônia, a gente não vai ter direitos, não vai ter direito de fazer esse tipo de vídeo.